de volta aqui para falar sobre a Copa do Mundo, dia de Copa mais uma vez, e agora o assunto é semifinal. Aliás, o assunto é a Argentina, de Lionel Messi. Vamos falar sobre a Copa do Catar, que já está nas suas partidas finais. A semifinal, aliás, começou hoje com uma vitória. E olha só, a partida que tinha tudo para ser a mais difícil da seleção argentina nesta Copa do Mundo, pelo contrário, foi a mais tranquila, ou uma das mais. Se a gente tirar a partida do jogo contra a Polônia, a última pela fase de grupos, onde a Polônia não ofereceu nenhum risco à Argentina, essa talvez era aquela que, mesmo sendo a Croácia, a equipe que desclassificou a seleção brasileira nas quartas de final, ela foi a que trouxe a Argentina um pouco mais de tranquilidade. Se a gente parar para pensar, a Argentina ela vem no mata-mata desde a primeira fase. A derrota para a Arábia Saudita na primeira partida, na estreia da Copa, aquela que entrou para a história como uma das maiores zebras das Copas do Mundo, ela fez com que a Argentina tivesse a obrigação de vencer a partir daí todos os seus jogos. Foi assim contra o México, 2-0, um jogo muito nervoso. Foi assim contra essa Polônia e aí a Argentina encontrou facilidade, dominou o jogo, mostrou aquilo que era chamado de a escaloneta durante as eliminatórias da Copa do Mundo e também a Copa América, vencida pela Argentina aqui mesmo no Brasil, na final contra a seleção brasileira no Maracanã. E a partir daí vieram, de fato, o mata-mata, as partidas das oitavas de final. Um jogo que tinha tudo para ser tranquilo contra a Austrália, depois acabou ficando um pouco difícil no final, mas a Argentina foi muito melhor assim que os australianos. Aquela partidaça da sexta-feira passada, apontado por muita gente como uma das melhores partidas de Copas do Mundo. Teve de tudo, Teve jogo bonito, gol bonito, teve domínio dos dois lados, dependendo do momento do jogo. Teve emoção até o último segundo do tempo regulamentar, uma ótima prorrogação e, é claro, aquela loucura da decisão por pênaltis. Aí a Argentina ia enfrentar a Croácia de Modric, de Perisic, a Croácia que tirou a seleção brasileira nos pênaltis também na sexta-feira passada, a Croácia que não deixava ninguém jogar, uma Croácia que ganhou um único jogo contra o fraco Canadá, que só esteve, olha só, para você ter uma ideia, nessa Copa do Mundo, essa Croácia bateu na trave para chegar numa final de Copa, ela só esteve à frente do placar em Copas do Mundo, nessa Copa do Mundo, por 44 minutos. É isso mesmo, exatamente nesse jogo contra o Canadá. Por apenas 44 minutos, a Croácia esteve à frente de um placar. É uma Croácia que vem se arrastando em empates, forçando os adversários a se adequar ao jogo dela, que é um jogo que segura muito a bola. A Croácia ela tem um domínio, e quando a gente fala disso, a Croácia que nunca fica à frente do placar, é uma Croácia que não define tanto, mas isso faz parte do sistema croata. A gente está falando de um time que no seu time titular, a gente está falando de um grupo que no seu time titular é um grupo não de veteranos, mas já é um grupo com uma média de idade à frente das outras, da própria Argentina, a gente pode citar isso. É uma equipe, é um time envelhecido de 4 anos para cá, quando fez a final da Copa do Mundo contra a França, na Rússia, mas é uma Croácia que consegue manter o seu ritmo, mas contra a Argentina isso não aconteceu. No começo do jogo, ok, a Argentina parecia um pouco mais nervosa, e a Croácia parecia que teria um pouco mais de sobrepujância naquilo que eles iam mostrar em campo. Parecia mais uma vez que a Croácia iria dominar as ações. Só que o gol de pênalti marcado por Lionel Messi, ele tirou essa carga da Argentina e a partir daí a Argentina conseguiu impor o seu ritmo. Inclusive no segundo tempo, há momentos em que a Argentina ela fez o que a Croácia costuma fazer com seus adversários, segurar a bola. A Argentina, isso já no 2-0 no placar, a Argentina não se mostrou tão afobada para definir jogadas, ela manteve o controle, ela chegou até mesmo a dar a posse de bola para a Croácia, A Croácia teve mais tempo com a bola do que a Argentina, mas a Argentina ela soube ser pontual. E aí com o controle de jogo, chegou ao terceiro gol e aí a gente vai falar do homem da partida. Aliás, do homem da Copa, Tá muita gente nessa dúvida, Messi e Mbappé. Aliás, Mbappé amanhã vai ter a sua 6ª partida nessa Copa do Mundo. Mas Lionel Messi faz uma Copa do Mundo que lembra aquelas Copas dominadas por um jogador. A gente está falando, por exemplo, de 1962, Garrincha, Pelé contunde no bicampeonato da seleção brasileira e Garrincha toma para ele a Copa do Mundo. A gente está falando, por exemplo, de 1986,
o grande ídolo de Lionel Messi, Armando Diego Maradona, faz uma Copa impecável e leva a Argentina ao bicampeonato. A gente está falando de Romário, em 1994, um Romário que definiu praticamente quase todos os jogos daquela seleção brasileira. E sabe o que o Romário tinha em comum? O que Maradona tinha em comum? E o que o próprio Brasil de 62 e Garrincha tinha em comum com essa seleção e Messi? É um grupo que joga por Messi. Por quê? Porque é Messi que joga pelo grupo. Messi não é aquele que segura a bola no momento onde não tem de segurar, não é aquele que tenta um drible onde não tem de tentar. Messi parece não querer e não ter a necessidade de ser o principal jogador, mas o seu perfil, o seu esforço e a sua qualidade, a sua genialidade faz dele o principal jogador de um grupo que está pronto para jogar por um. E jogando quando joga por um, e esse um joga pela equipe, os argentinos jogam por sua seleção. Os argentinos que constroem o ambiente no seu estádio, em todas essas partidas no Catar, parece um ambiente argentino, parece, como a gente já disse aqui no dia de Copa, um Monumental de Núñez, uma La Bombonera. É o torcedor que também joga pela Argentina, pela seleção. Na Argentina, os jornalistas que cobrem a seleção argentina hoje dizem que o povo, entre aspas, está apaixonado por sua seleção. E aí você pensa, claro, uma seleção que está na final da Copa do Mundo, mas não é uma seleção que tem jogado fino da bola. Messi sim, esse joga o fino da bola, mas é uma seleção que doa a última gota de suor por essa classificação. É uma seleção em que o torcedor, quando olha e bate, por exemplo, o olho numa França, que joga amanhã, e sabe que a França tem uma qualidade muito maior do que a Argentina, como tinha, por exemplo, se a gente colocar num peso, a própria Holanda, qualidade técnica melhor do que essa Argentina, mas o esforço e a obediência tática dessa equipe, né, com o Lionel Scaloni, ela consegue fazer com que o torcedor argentino possa pensar no próximo domingo com não mais um sonho, mas sim algo muito provável, que é a Argentina chegar a um tricampeonato mundial. Muito esforço e, é claro, sabedoria de que do outro lado vai ter um grande adversário, França ou Marrocos. Ainda sobre o jogo de hoje, né? Messi fez o seu 5º gol nessa Copa do Mundo, mais um gol de pênalti. Messi que perdeu um pênalti contra a Polônia na primeira fase, mas parece muito bem concentrado, inclusive para as penalidades, né? Messi deu dois passes, e aí 2 passes para outro jovem jogador que mantém a esperança do argentino para próximas Copas do Mundo, né? Julián Álvares, o atacante Julián Álvares, que é um dos destaques desse time argentino. A gente tem vários outros destaques, né, dessa Argentina que chega à final da Copa do Mundo. E claro, deixando o torcedor sempre nessa expectativa, que depois de 2022 tem algo por aí. O pós-Messi, pelo menos até o momento, Messi disse que essa é a sua última Copa. A gente não sabe se vestirá ou não a camisa da seleção a partir do dia 18 de dezembro, mas o torcedor argentino já pode esperar que vem coisa boa por aí, porque tem sim bons jovens em campo. A gente lembra que além do Julián Álvares tem Enzo Fernandes, tem vários outros jogadores que podem colocar essa Argentina num rumo de não só entrar na tabuleta dos principais times no mundo, mas ficar, né? Onde está a própria França, que pode ser o adversário do domingo. Aliás, lembrando amanhã, França e Marrocos fazem a outra semifinal. França é, lógico, a grande favorita. Aliás, a grande favorita não só na semifinal, mas a grande favorita ao título, né? É uma seleção que perdeu muitos jogadores, mas tem se mostrado um elenco aí inacreditável, né? O grupo que a França tem hoje nas mãos é de dar inveja a qualquer outra seleção do mundo. Só que desta vez a França enfrenta um Marrocos, que assim como a Argentina parece jogar em casa, né? Os jogos do Marrocos têm sido de praticamente dono de casa, mesmo jogando no Catar. O torcedor tem invadido, o torcedor marroquino tem feito a festa, e é um Marrocos que também, assim como a Argentina, e como a própria Croácia faz, se doa dentro de campo, não liga de jogar atrás, não liga de dar a bola ao adversário, mas o esforço desse time faz com que o Marrocos, a seleção de Marrocos e o marroquino nas arquibancadas possam sonhar também com uma vaga na final. Isso a gente vai ver amanhã. Independente disso, Lionel Messi está na final, sua Argentina, e claro, o sonho do tricampeonato. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais no seu dia de Copa, e é claro, a gente espera por você no Facebook, no Instagram, no YouTube, também no Spotify. Até mais!